Sabe, lá no fundo da nossa mente, existe uma força que a gente chama de ego. É ele que meio que organiza como a gente se vê, como a gente lida com o mundo. Mas qual é o verdadeiro papel dele? Será que ele é o chefão de tudo, o mestre da nossa personalidade? Ou será que ele é, na verdade, um servo de forças muito mais profundas? Pois é. E essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. A gente deveria enxergar o ego como um mestre que a gente tem que obedecer a qualquer custo? Ou, quem sabe, como um parceiro numa jornada de autoconhecimento que é muito maior? A resposta para isso, olha, pode mudar completamente a forma como a gente se entende. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na visão mais conhecida do ego, aquela que a maioria de nós provavelmente já ouviu falar. É aquela imagem do ego como se fosse o CEO, sabe? O gerente principal da nossa mente. Uma ideia que, em grande parte, veio da teoria freudiana. Então, nessa visão mais clássica, o ego é aquela parte da gente que se desenvolve para nos ajudar a viver no mundo real. Ele funciona como um diplomata, sabe? Tentando dar um jeito de satisfazer aqueles nossos desejos mais primitivos, mais impulsivos, o que Freud chamou de id, mas sem arrumar briga com o nosso código moral interno, o nosso superego. Basicamente, ele é a voz da razão. E essa frase famosa do Freud, ela resume perfeitamente o objetivo da psicologia do ego clássica. A meta era o quê? Fortalecer o nosso controle consciente, fazer a razão ganhar terreno sobre o caos dos instintos. É sobre transformar um impulso bruto em uma ação pensada, deliberada. Só que aí, a coisa muda de figura. Chega Carl Jung com uma perspectiva que vira tudo de cabeça para baixo. Ele propôs o que a gente pode chamar de uma verdadeira revolução copernicana na psicologia. Basicamente dizendo, peraí, o ego não é o centro do universo psíquico, não. Essa diferença que a gente vê aqui é fundamental. Para Freud, o negócio era fortalecer o ego, fazer dele o dono da casa. Já para Jung, isso seria um grande erro. Ele viu o ego como centro só da consciência, o que é, na verdade, uma ilha bem pequena num oceano gigantesco que é o inconsciente. O foco muda completamente. Em vez de controlar o mundo lá fora, a gente precisa se relacionar com o nosso mundo aqui dentro. E bem no centro desse oceano todo, existe o que Jung chamou de self. E atenção, o self não é o ego. O self é a totalidade da nossa personalidade, o verdadeiro centro que inclui tanto a parte consciente quanto a inconsciente. Na verdade, o ego nasce a partir do self. O ponto-chave aqui é o seguinte: o ego não é o senhor do seu próprio destino. Ele é movido por essa força muito maior, que é o self. Pensa assim, o ego é a Terra e o self é o Sol. A Terra pode até achar que é o centro de tudo, mas é o Sol que, na verdade, comanda o seu caminho. E aí que a gente entra nos problemas. O que acontece quando essa relação dá errado? Quando o ego se esquece que ele é a Terra e começa a achar que é o Sol. Bom, é aí que a gente entra no território perigoso da inflação do ego. A inflação do ego é basicamente quando aquela pequena ilha da consciência é invadida pelo oceano do inconsciente. O ego acaba se identificando com uma força arquetípica, sabe? Um padrão universal, como o do herói, do salvador, do mártir. E aí ele perde totalmente a noção dos seus próprios limites. E o curioso é que isso pode aparecer como uma arrogância gigantesca, quase divina, ou, pelo contrário, um sentimento esmagador de que não sei nada. E as consequências disso são bem sérias. Um ego inflado fica duro, rígido, não aprende mais. Ele começa a ignorar as mensagens importantes que vêm do self e a pessoa passa a ter uma visão de mundo muito limitada, perigosamente unilateral. É exatamente essa a base da crítica que Nietzsche fazia à cultura ocidental. Um excesso de razão que reprime o instinto, criando uma divisão interna que, no fim das contas, leva à fragmentação e a uma perda de sentido. Para essa ideia não ficar só na teoria, vamos olhar para um dos maiores exemplos da literatura, a obsessão do Capitão Ahab pela baleia Moby Dick. É um retrato simplesmente perfeito e trágico do que é a inflação do ego. Essa passagem é a chave de tudo. O Ahab não está só caçando uma baleia. Ele está caçando a personificação de todo o mal e de todo o sofrimento que ele sente dentro dele. A baleia virou um alvo para toda a dor e toda a raiva dele. Psicologicamente, o nome disso é mecanismo do bode expiatório. É muito mais fácil lutar contra um monstro lá fora do que encarar os demônios que a gente tem aqui dentro. Ahab projeta toda a sua escuridão, essa soma de toda a raiva e ódio naquela baleia branca. Essa metáfora é de uma força incrível, né? Ela mostra a violência dessa projeção.
A Abby não ataca com a razão, mas com a força explosiva de um coração que está sendo consumido. A caçada deixa de ser uma caçada e vira uma missão suicida de vingança contra o próprio universo. E no final, a ubris dele, essa identificação com uma missão quase divina, é o que o destrói. Ele se amarra, literalmente e figurativamente, a essa obsessão, a essa roda de fogo de tormento e arrasta todo mundo com ele para o fundo do mar. Ok, então se a inflação do ego é o perigo, qual é a solução? Jung aponta um caminho que de primeira parece meio estranho, a derrota do ego. Mas como a gente vai ver, essa derrota é, na verdade, uma grande vitória para a psique como um todo. Essa citação provocadora resume a ideia. Para que um crescimento de verdade aconteça, o ego precisa levar um tombo, precisa ser humilhado, no bom sentido. Ele tem que encarar suas limitações e sacar que não é o centro do universo. Essa tal derrota é o momento em que a consciência finalmente se abre para algo muito maior. Vamos ver como esse processo funciona. A derrota não é ser destruído, mas sim uma jornada construtiva. O primeiro passo é o ego admitir: ok, eu não sei de tudo. Depois, ele precisa largar aquela visão rígida e unilateral. Aí, como a gente vê na terceira etapa, ao integrar os seus opostos, a sua sombra, a consciência se expande e, finalmente, o ego encontra o seu lugar certo, restabelecendo uma comunicação saudável com o self. E aqui está o pulo do gato. O objetivo nunca foi destruir o ego. A gente precisa de um ego que funcione para viver. O objetivo é colocar ele numa relação mais saudável, mais equilibrada com a psique inteira. É transformá-lo de um tirano isolado num diplomata conectado a um mundo interior que é imenso e rico. E isso nos traz de volta a nossa pergunta lá do começo, mas agora com muito mais bagagem, né? A questão que fica para a gente pensar é: o nosso ego está agindo como um tirano, impondo uma vontade limitada de uma só via, ou ele está agindo como um embaixador consciente, que dialoga o tempo todo com esse território vasto e misterioso que é o self? A resposta para isso, no fundo, define o nosso caminho, ou para a fragmentação, ou para a totalidade.